Oi, a gente vai falar agora sobre a economia do café. O café chegou ao Brasil no século XVIII e naquele momento era apenas um produto ornamental, uma planta bonita. Né? No começo do século XIX, ele começou a ser produzido, né, com razões econômicas para exportação. Né? E a partir principalmente da década de 30 do século XIX, ele passa a ter uma função importantíssima dentro das nossas exportações. Tem um papel importantíssimo dentro das nossas exportações. Vamos entender isso direitinho. Bom, há uma expansão dentro do processo de produção do café no Brasil, que começa no Rio de Janeiro, principalmente aí no município de Vassouras, né, se expandindo para o Vale do Paraíba, que inclui Rio de Janeiro e parte de São Paulo. Depois ele se expande ainda mais por São Paulo, o chamado Oeste Paulista, né, o interior de São Paulo, principalmente onde hoje está a cidade de Ribeirão Preto, e mais para frente uma expansão também para a região do sul de Minas Gerais e norte do Paraná. Quais são as razões para essa expansão da cafeicultura no Brasil? Primeiro, ocorre uma guerra civil no Haiti, que até aquele momento, né, no começo do século XIX, era o principal exportador, principal produtor mundial do produto. Segunda justificativa, já existia toda uma infraestrutura ponta aqui na região do Sudeste. Né? Do que a gente está falando? Dos portos, Rio de Janeiro, Paraty, Porto de Santos, que vai ser reformado, inclusive, modernizado. Já existia aqui estradas que tinham sido construídas lá desde o século XVIII, né, na época da mineração ainda colonial. Já havia aqui mercados agropecuários, principalmente para a venda, né, para o consumo de mulas, né, que a princípio eram no lombo dessas mulas que o café era transportado para os principais portos. Né? E também mercados de escravos, que a princípio eram utilizados na mão de obra aqui do café. Né? Onde entra aqui o terceiro item. Já existia uma mão de obra pronta para a produção do café aqui, principalmente aqui na região sudeste. Né? O quarto item que leva, a quarta razão, né, solos e climas adequados. Por exemplo, o solo do interior de São Paulo, né, a chamada terra roxa, extremamente fértil, né, e extremamente propício para a produção do café. Ok? E nós vamos ter um investimento de capital relativamente baixo. E o que a gente quer dizer com isso? Né? Que nós vamos ter aqui na região, principalmente do Sudeste, né, onde nós vamos ter a consolidação dessa região como principal centro econômico em função principalmente aqui do café, né, evidentemente. Né, ok? A gente vai ter também uma justificativa, o fato de não ser necessário investir um capital muito alto. Né? O investimento era relativamente baixo nesse momento. Quais são as consequências imediatas, né, da produção do café aqui no Brasil? Primeiro, crescimento da mão de obra livre, e isso aqui merece um destaque fundamental, um destaque muito importante. No ano de 1850 foi assinado no Brasil a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao tráfico negreiro. Essa lei foi assinada também porque havia aqui já no Brasil a possibilidade de se atrair uma mão de obra. Ou seja, a gente não precisava mais da escravidão. O Brasil já era uma área de atração populacional em função do dinheiro das exportações do café. Portanto, a gente pode começar a combater a escravidão a partir da modernização econômica que o café vai possibilitar. Segunda consequência direta aqui, imediata, né, a manutenção do sistema de plantation. Do que a gente está falando? Da grande propriedade, da agroexportação, da monocultura, do escravismo também, né, na maior parte das plantations era usada mão de obra escrava. E uma modernização que nós vamos chamar de modernização conservadora. Vamos abordar isso de uma maneira mais profunda. Né? Essa modernização, como que nós vamos caracterizar essa modernização? Primeiro, a partir da análise do crescimento urbano que acontece. O café possibilitou isso, principalmente em função do desenvolvimento dos bancos. Né? O dinheiro do café não ficava embaixo do colchão do cafeicultor, ele ia para os bancos que ficam nas cidades. Ok? Há um crescimento significativo em função desse dinheiro que está na cidade, né, das atividades comerciais e também das atividades de serviços. Isso tudo está diretamente relacionado à questão das cidades, ok? Há uma relação direta dessa questão aqui das cidades. Né? Então, o crescimento do comércio. Comércio do quê? Comércio de roupa, comércio de móveis, comércio de arte, comércio de
de alimentos, comércio de utensílios para carroça, utensílios para cavalos, para carruagens, porque as cidades estão maiores. E as pessoas que estão nas cidades, muitas vezes os senhores, né, os barões do café, consomem arte, consomem roupas, consomem comida, né? E, portanto, há um estímulo em função dessa questão do dinheiro do café. Ou seja, a circulação do capital do café estimula, né, essas atividades econômicas aqui dentro desses centros urbanos, ok? E nós vamos ter também a presença agora de ferrovias, de linhas de telégrafo e do Porto de Santos, principalmente aqui concentrados no Rio de Janeiro e em São Paulo, no estado, na província de São Paulo, em função do dinheiro do café e do transporte do café e da mão de obra para o café, que nós vamos ter essa questão aqui das ferrovias, das linhas de telégrafo para facilitar a comunicação do porto para a cidade de São Paulo, onde está o dinheiro, onde está sendo administrado o dinheiro, e para as áreas produtoras, que é o interior, né? Que essas linhas de telégrafo vão aparecer. E o Porto de Santos vai passar por uma severa modernização. Okay? Agora, percebam que essa modernização que está acontecendo aqui é uma modernização de caráter conservador. É uma modernização conservadora. E por que é uma modernização conservadora? Por que a gente diz que é conservadora? Porque ela conserva. Embora o Brasil esteja muito mais moderno, aqui ainda há manutenção do latifúndio. Não foi feita uma reforma agrária. O latifúndio continua sendo a principal organização fundiária do Brasil. Há a manutenção da monarquia, da agroexportação e do escravismo. Embora o Brasil tenha agora, nesse momento, em função de Eusébio de Queiroz, combatido o tráfico, né? Ou seja, não há mais o tráfico negreiro, a escravidão está em decadência, ela está em decadência, mas continua existindo. Principalmente em função de um projeto de branqueamento da população, onde se elimina o tráfico negreiro, mas há a manutenção da escravidão em si. Ou seja, aos poucos o Brasil vai substituindo a mão de obra escrava negra por uma mão de obra branca, principalmente de imigrantes, que vêm para o Brasil em função do dinheiro do café, do negócio do café, da produção do café, da atividade econômica do café. Portanto, essa é uma outra consequência importante para a gente destacar, né? O projeto de branqueamento, o crescimento da imigração, né? O Brasil atrai agora imigrantes, né? E, sobretudo, toda essa modernização de caráter conservador que aconteceu, de caráter conservadora que aconteceu aqui no Brasil nesse período.